cargo antecipadamente. de diretor Seria jurídico muito do legal a gente Corinthians. fazer uma linha. E, aliás, hoje o Colagrossi também deixou o cargo dele, né? Deixou. Até ele me mandou uma Que é, mensagem. que é o diretor de marketing do Corinthians. Ele era superintendente, ele não era diretor estatutário. Só para vocês que não sabem a diferença, o diretor estatutário ele é não remunerado. Que era o seu caso. Era o meu caso. E o gerente, superintendente, eles recebem uma remuneração, seja por serem pessoa jurídica ou serem empregados. Então o Colagrossi tinha salário. Ele recebia uma remuneração. Tá? Vai lá, Fabrício. Desculpa, por que que você eu saiu? saí? Porque saiu. Antes eu queria só, para não perder a linha, porque é a oportunidade que eu tenho de prestar contas do departamento jurídico. Eu queria que vocês soubessem tudo que eu fiz, depois eu falo porque eu saí. Bora. E o que podia ainda ter continuado a fazer. Fica à vontade. Mapeamos os riscos, apontando 65 aspectos relevantes. Quando a gente mapeia risco, é uma coisa incrível. Entra nos departamentos e fala, ó, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema. O que o dirigente vai fazer com esse mapa de riscos? É um problema dele, dirigente, presidente e das diretorias respectivas. E vai da competência do cara também, né? Eu tentei, no meu departamento, reduzir o máximo possível os riscos. Como eu disse, a gente elaborou um código de condutas que está pronto há um tempo enorme. Ficou dependendo de aprovação da presidência do CORE. Tive uma reunião com o doutor Ademir, ele foi bastante eficiente e analisou junto conosco, fez os apontamentos que achava cabíveis e agora só falta a implementação prática do Código de Conduta. Ele está prontinho. O que é um Código de Conduta? O próprio nome já diz. É um conjunto de normas que diz o que os funcionários, os colaboradores, os jogadores, desde o jogador de futebol até o jogador de peteca, o que eles podem e o que eles não podem fazer. Esse código de conduta, ele tenta diminuir o conflito de interesses, que é um grande problema numa entidade que mexe com futebol. Verificamos a necessidade de realização das devidas cotações, estruturação do canal de denúncias e ouvidoria. A ouvidoria é uma coisa super importante, porque é o canal que recebe todas as reclamações, né? O portal de transparência também, que a gente já fez tudo que tinha que fazer, mas está faltando a parte operacional. É óbvio, eu não entreguei tudo o que eu gostaria, mas algumas coisas não estavam na minha alçada. Sobretudo aquilo que diz a liberação de dinheiro para que a coisa chegasse ao seu fim. Tem uma galera criticando a KPMG aqui. A KPMG é uma empresa de ponta, uma multinacional, e ela está desempenhando o trabalho junto com a Falcone lá no Corinthians. A realização da compatibilização com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Corinthians foi pioneiro nisso. O primeiro clube a ter uma figura do encarregado, que é o nome técnico que se dá para quem faz o link entre o ente público e o titular dos direitos, né, dos dados, o Corinthians foi o primeiro a fazer isso. Enfim, a efetivação do diligência nos processos contenciosos com a detecção precisa de todos os problemas judiciais do Corinthians, adesão ao regime de centralização de execuções trabalhistas. Deixa eu colocar de uma forma mais palatável para o público. Vocês lembram que o Corinthians toda semana saía notícia de bloqueio de conta? Exatamente. Isso diminuiu drasticamente na minha gestão. Drasticamente. Em parte, inclusive, essa centralização que obtivemos. Isso aí propiciou um fôlego, porque você alonga a dívida e você consegue pagar ela em prestações. Reorganizamos o departamento com a fiscalização da atuação dos advogados, empregados e dos terceirizados. Obtivemos sucessivas vitórias em ações trabalhistas, civis e tributárias de interesse do Corinthians, com estancamento de revelias, perdas de prazo que infelizmente aconteciam, né? Nunca antes na história do Corinthians obtivemos tanto êxito na seara judicial. Tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz. Não importa se o candidato A, B ou C não vai gostar de ouvir isso. Foi um prazer trabalhar para o Corinthians. Se isso agride a suscetibilidade de quem gosta dessa terminologia situação ou oposição, paciência. Eu fiz o melhor para o clube nesses 2 anos e meio. Atuamos na defesa dos interesses da torcida. A torcida sabe disso. Inclusive nas praças adversárias, realizando reuniões com representantes da Conmebol, com autoridades públicas, coisa que nunca acontecia.
O jogo contra o Flamengo, o pessoal conseguiu entrar com instrumentos musicais lá, porque eu fui pessoalmente conversar com os órgãos de segurança. Antes o Corinthians tinha uma pessoa que ia, e depois que eu saí, provavelmente essa pessoa voltou, e que não tinha exatamente a atribuição, a expertise necessária para dialogar com as autoridades públicas da área de segurança e também com as federações, representantes de Conmebol e tudo mais. Então eu comecei a fazer essa ponte. Até porque eu sofri na pele em Buenos Aires, quando eu não consegui entrar num jogo, o que é uma coisa comum, infelizmente. Não, enquanto eu era diretor jurídico, isso não aconteceu mais, porque eu assumi a frente e fui lá brigar com a diretoria do Boca. Eu falei, isso não pode acontecer. Vocês são recebidos com um tapete vermelho quando vocês vêm jogar no Corinthians. Por que não é recíproco a coisa? Isso acontece muito mas quando você joga fora. estava fazendo esse trabalho porque saiu. Eu quero saber porque saiu, mas... vou chegar lá. Mas eu queria fazer tem uma pergunta 8 pro doutor folhas Leon. aí, o doutor Mas eu Leon não vai posso falar falar. o que eu fiz, dizer que eu não fiz nada. Eu Não, quero falar o que eu alguém fiz. falou que você não fez nada? Cara, o que tem, a política é sórdida, ela é cansativa. Sabe o que é um negócio? Vocês estão diante de um cara cansado da política corintiana. Eu Me imagino. acusam de ser um cara duro no trato. Eu sou duro no trato porque o ambiente me fez assim. E o ambiente, de certa forma, é tóxico. Eu estou fazendo um desabafo aqui. A gente combina uma coisa de dia, de noite não se cumpre. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí é difícil também dar certo, É muito difícil. Doutora, você Mas vai explicar mas pra o gente... Duílio não cumpriu alguma coisa, é Não, isso? eu não estou falando especificamente do presidente Duílio. Eu estou falando no âmbito político, como as coisas são. A dificuldade que é criar um liame. Porque, como eu disse, todo mundo gosta de fazer parte do Corinthians, de ser incluído no pertencimento. A sensação de pertencimento é a melhor coisa que tem dentro de um clube de futebol. Você poder dar o teu melhor para aquilo que você ama. Não tem preço que pague isso. Importa ser o presidente A, B ou C. É claro que se ele pisar na bola, você vai comer o fígado dele. Eu tive dificuldades com o Duílio, eu briguei com o Duílio em diversas ocasiões. Eu errei em algumas, acertei em outras. A contratação do Yuri, por exemplo, eu não gostei, ele sabe disso. O Duílio sabe que eu briguei com ele, estava na Argentina, liguei para discutir com ele. Entendeu? Mas enfim, ele era o presidente. Outras contratações Mas por que que você foi deram contra certo, inclusive por conta de opiniões comuns quanto à qualidade do jogador. Só que hoje eu não posso mais dizer isso. Hoje é fácil falar que não joga nada. Não, mas cara, ele é patrimônio do clube. Eu vejo o Yuri como um excelente atleta. Mesmo que eu não... Entendeu? Seja difícil falar, ele tem que ser bem vendido. Ele é um bom atleta, ele precisa reencontrar o futebol dele. Eu estou dizendo que há divergência. Muitas vezes Ele é um bom atleta, ele só não é um bom jogador. Mas